Graça e paz. Bem, hoje é a última aula do módulo 10, enfim, o módulo 10, última aula. A minha matéria, eu inventei o nome de visão, tá?
visão aula 1, 2, 3, 4, e hoje é visão do Novo Testamento, algumas cartas, uma visão mais panorâmica de como que a gente interpreta algumas cartas e alguns conceitos aí do Novo Testamento. Então, vamos lá. Algo que eu creio que é importante para o Novo Testamento, apesar que é doutrinário, né? Qual é a importância de falar em línguas estranhas? Quando a gente é batizado no Espírito Santo, geralmente a gente fala em línguas estranhas. Aí você diz, mas qual o significado? Eu coloquei até uma casa em construção, que é você, tá? Sou eu, é você. Está travado. Tá. Então, eu vou ler as passagens que se referem, não todas, mas duas importantes, que diz assim. Em Coríntios, que Paulo diz, o que fala em língua desconhecida, ou língua estranha, edifica-se ou cresce a si mesmo. Então, quem fala em línguas, cresce. Mas o que profetiza, na língua inteligível, faz a igreja crescer. Os dons espirituais fazem a igreja crescer. Mas falar em línguas faz você crescer. É o que diz o apóstolo Paulo, né? Ele diz também, e o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Deus está entendendo o que você está falando, você não entende. Ninguém entende, diz, porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Com certeza Deus está entendendo, você pode não entender, mas você está falando em línguas. Deus está entendendo. É o Espírito Santo falando através de você. Uma outra passagem que Paulo diz em Romanos 8, 26 diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. A gente sabe orar direito a isso. Mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo intercede ou ora por você, por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, quando você está orando em línguas, é o próprio Espírito Santo orando por você. Então, eu respondo assim, o que fala em línguas edifica-se, ou cresce, ou constrói a si mesmo. Lembra em Gênesis que diz que o Espírito pairava sobre as águas? Pairava significa choca, ou está criando. Então, quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está chocando, está orando por você, está criando algo do nada para fazer um milagre. É assim, o Espírito, quando você está orando em línguas, o próprio Deus orando por você, o próprio Espírito Santo orando por você. Essa é a importância de falar em línguas, né? É essencial? É sim. Essencial para crescimento? Sim. Se você quiser crescer, orar em línguas, porque edifica-se a si mesmo, tá? Essa é a importância do falar em línguas, tá bom? Vamos lá. E qual a diferença entre falar em línguas e dons de variedade de línguas? É dom de falar em línguas ou dons de variedade de línguas? Qual que é a diferença? Será que quando eu estou falando em línguas eu tenho um dom de variedade de línguas? Não, tá? O primeiro, quando você fala em línguas, geralmente quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente começa a falar em línguas. Aquilo não é chamado exatamente dom de línguas. E a gente diz que é para edificação pessoal, né? Então, eu vou te explicar. Atos 2:38 diz, Pedro diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e depois vocês vão receber o quê? O dom do Espírito Santo. Ele está falando sobre o batismo do Espírito Santo, as línguas que você recebe com o batismo do Espírito Santo, tá? Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe um presente, um dom, que é a língua. A gente entende que é a língua, tá? E é para você. É para você orar sozinho, individual, para você crescer. É para a igreja? Não, esse é para você, tá bom? E o outro? Mas me falaram que tem outro tipo de dons de língua? Sim, tem.
O segundo tipo é dom para crescimento da igreja. Eu vou ler em 1 Coríntios 4, 14, 5, diz: Eu, Paulo, quero que todos vocês falem em línguas, mas muito mais que vocês profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, porque só falar em línguas ninguém vai entender. Por outro lado, se houver alguém com dom de interpretação de línguas, aí essas línguas para a igreja, que é diferente de a língua individual, aí sim, aí, se for interpretado, se torna o quê? Uma profecia. Por isso que, se tiver alguém para interpretar as línguas que você diz, né? Porque alguns têm dons de variedade de línguas, ou seja, às vezes, alguns recebem esse dom de variedades. Para quê? Para ser interpretado, né? E geralmente, se for traduzido, é uma profecia, tá? É isso. Quando se interpreta o dom de variedade de línguas, é uma profecia, tá bom? Qual que é a diferença entre profetizar, dom de profecia, e a palavra de um profeta, né? Parece um degrau, de acordo com o seu entendimento. Bom, de acordo com o entendimento da nossa igreja, existe o nível 1 de profecia. Em Atos 14, 31 diz: vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, quer dizer, não todo mundo ao mesmo tempo, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, essa finalidade da profecia é instrução e encorajamento. E quem pode? Todos os filhos do Senhor, através do Espírito Santo, poderão profetizar. Na nossa opinião, na minha e de muitos, só aquele que é batizado no Espírito Santo profetiza, é mais fácil, né? Tem o dom de profecia? Não necessariamente. Mesmo aquele que não tem o batismo do Espírito Santo, às vezes Deus pode usar sim para uma profecia, sim, o Espírito Santo pode usar, tá bom? Mas não é tão comum assim. Nível 2 é aqueles que têm mais facilidade, receberam uma capacitação, uma graça, um dom de profecia. É um pouquinho mais avançado do que uma profecia normal, tá? As pessoas têm dificuldade de profetizar, sim, mas tem pessoas que têm facilidade, porque receberam um dom. Um dos 9 dons está em 1 Coríntios 12, que a gente já aprendeu, tá? Então, é um nível superior, tá? E o nível 3. Nível 3 a gente se baseia em Efésios 4:11, que alguns são levantados como profetas, são pastores já maduros, que a gente chama de até presbíteros, são pessoas bem amadurecidas, que sempre começaram lá de baixo, profetizavam no meio da igreja, depois, com o tempo, receberam dom de profecia, então a profecia se tornou mais forte, e depois se tornou pastor, então a profecia se tornou mais forte ainda, e com o tempo, a palavra profética proferida por esse pastor é tão forte que pode atingir uma nação, pode atingir uma nação, uma cidade, né? É uma palavra muito mais forte, né? E geralmente são reconhecidos por outros, né? É a diferença que tem alguém leigo com médico. Um médico pode fazer operações muito fortes, um leigo não. O máximo que a gente pode fazer, se tiver com gripe, tomar um chá da jaça, né? Que um chá bem forte. Automedicação, sim, mas o profeta já é um tipo médico, que ele vai mais fundo, tá? Vamos lá, vamos entrar um pouquinho no Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho de Apocalipse, em especial o Apocalipse 2 e 3, que cita, até o capítulo 3, cita sobre igrejas. Nós entendemos, não todos, mas eu pelo menos entendo, que as igrejas de Apocalipse
parece-nos um retrato das igrejas antes da volta de Cristo. É uma impressão muito forte por causa do contexto bíblico, tá? Então, a gente cita aqui, caso seja contemporâneo, seja para os dias atuais, quais seriam os maiores problemas que a igreja sofreria nos dias atuais, de acordo com Apocalipse 2 e 3, que cita 7 igrejas, né? Então, essa pergunta é uma pergunta um pouquinho difícil, talvez. Então, ela cita 7 igrejas, 7 tipos de cristãos, 7 tipos de cristãos dos últimos tempos, o que vai acontecer nos últimos tempos antes do início da tribulação. Como que vão ser os crentes? Alguns, ele diz, olha, conserta aí porque eu estou chegando. Mais ou menos a mensagem é essa, me ouve que eu estou chegando, conserta a tua vida, senão você não entra no céu. E está dizendo para as igrejas. Um problema, Éfeso, o maior problema de Éfeso, da igreja de Éfeso, Jesus que dizia, olha Éfeso, vocês estão muito desanimados, estão muito com falta do primeiro amor, vocês não estão iguais. O dia que vocês se converteram, que todo animado, todo forte, todo animado de me seguir. E aí, por que você está tão desanimado? Né? Onde você pecou, essa é a falta do primeiro amor, tá? E é um alerta, tá? Se a pessoa estiver desanimado, não estiver mais animado como estava quando era convertido, algum pecado tem. Tá? Então diz, conserta. Volta para o passado, conserta rapidinho, que a grande tribulação está perto. Tá? A igreja de Esmirna não teve problema nenhum, então nem vou citar. Pérgamo, eles tinham problema de Balaque e Balaão, a gente entende que eles tinham, apesar de ser uma igreja, era uma igreja com imoralidade e corrupção. Tá? Então, era um alerta que Jesus diz, olha, tira isso de vocês. Tira a imoralidade e a igreja do Senhor, hein? E a corrupção. Outro problema que acontecia acontece na igreja de Apocalipse. A gente entende que hoje está acontecendo, tá? Tiatira. Estou recebendo um monte de mensagem aqui. O espírito de Jezabel, ela era uma líder dessa igreja de Tiatira e mostra que seria um dos principais demônios, ou demônio, espírito ruim, sabe? Atuante nos finais dos tempos, que teria um espírito de traição e prostituição espiritual, falta de lealdade, fidelidade, muita traição. E esse espírito seria muito forte na igreja de Tiatira. A gente entende que, se for contemporâneo, seria um dos espíritos malignos mais fortes, atuantes em qualquer igreja, no mundo inteiro. Tá? Então, é um problema que muita gente pode passar, muitas igrejas podem passar, porque está no ar. Né? Igreja de Sardes. Diz que essa igreja era uma igreja muito fria, considerada por Jesus, é uma igreja morta, apesar de ter algum remanescente, alguns que eram fiéis, mas a maioria era morta, era fria, né? Nem morna, é morta, é fria. Né? E isso iria acontecer, isso acontece de fato em muitos países. Tem países que são ricas, mas não tem igreja nenhuma. Não tem um temente a Deus lá. Igreja de Filadélfia não tinha problema, então uma igreja abençoada, ok? Mas que diz que teria. Esmirna é aquela igreja perseguida, que existem muitos cristãos sendo perseguidos, é uma igreja considerada boa. Filadélfia é uma igreja que, apesar de pequena, eles amam e prezam pela palavra de Deus e não largam. É uma igreja abençoada. Laodiceia é uma igreja morna. É considerado por Jesus, vocês são soberbos e impuros. Eu estou para vomitar vocês da minha boca, Jesus diz. Sai dessa mornidão. Sai de ficar em cima do muro. Né? Então, existe esse perigo
E Jesus está alertando, sai dessa, tá? Deu para entender, gente? Seriam os maiores problemas que a gente identifica como uma visão profética que Jesus dá em Apocalipse 2 e 3, porque Jesus que está revelando, tá? Vamos lá. Então, Apocalipse fechado, tá? Vamos para outra carta que eu acho interessante. Uma visão panorâmica da carta aos Gálatas. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Se for fácil, você pode fazer, tá? Pergunta difícil, só amanhã. De acordo com a carta aos Gálatas, como uma igreja pode ser destruída? Eu botei até um... Como que chama isso daí? Cronograma? Não é cronograma. Um gráfico. Uma igreja que começa bem, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. A igreja de Gálatas, fundada por Paulo, né? Uma igreja fundada por Paulo, e estava em queda. Mas o que aconteceu nessa igreja? Então, é isso que a gente vai ver, tá bom? É interessante para ver como uma igreja pode cair, como um ministério pode cair, como qualquer um de nós podemos cair. Como que acontece uma queda? É repentina? Claro que não, ela demora anos. Mas como que começa? Carta aos Gálatas. Eu vou lendo os versículos para começar a entender, tá bom? Como que ela começou? Gálatas 1,7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho, o ensino de Jesus Cristo, distorcer. Gálatas 2,4, é isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Então entraram alguns falsos irmãos na igreja e começaram a colocar ensinos, no caso de lá, eles colocavam muitos ensinos da antiga religião, que era o judaísmo. Tá? Como que começou então a queda? Heresia. Começa a se ensinar ensinos que destoam do evangelho, distorcem, ensinos distorcidos, faz com que uma igreja comece a o quê? A cair. Então, esse é o primeiro passo para a queda. Qual é? Primeiro começa com o quê? Ensino errado. Ensino errado da palavra de Deus, tá bom? Heresia. Começa com heresia. Então, a igreja começa a ter falsidade bíblica, começa a ter o quê? Chamado de religiosidade, falsos ensinos. Vamos lá. Vamos na segunda parte. Se você correr um pouquinho na carta, você vai ver uma sequência aí. Paulo dizendo, Gálatas 3, olha, estava 1, 2, 3. Se estão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, ou seja, começaram bem a igreja, claro, né? No começo estava muito bem, cheio do Espírito Santo, todo mundo na liberdade do Espírito Santo. E, de repente, começaram a ter briga no meio do povo, imoralidade no meio do povo, desonestidade no meio do povo, maledicência, um falando mal do outro, fofoca, etc. Ficou um ambiente tóxico, cheio de pecado. Já viu um ambiente tóxico? Você não pode falar nada que pode explodir. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei de graça, da graça tendes caído. A igreja pode cair da graça? Pode. Paulo falou, vocês saíram da graça, saíram do... Graça significa estar dentro do ensino de Jesus. Pode sair? Pode. E eles saíram, começaram a ensinar coisas misturadas com o judaísmo. E qual que foi a reação? Um ensino falso gera o quê? Pecado. Onde tiver um ambiente tóxico, tem ensino errado. Tem uma crença errada. O pessoal diz que está sentindo errado. Está interpretando errado a palavra de Deus. Tá bom? Diz que crê, mas não crê de verdade, não. Tá? Conversa. Esse ambiente. Tá? Começa com heresia. Segundo passo é pecado. Começa a ter um ambiente ruim na igreja. E, por fim, Paulo percebeu e viu, né?
Olha, vocês ficam investindo tanto na carne, vocês vão colher o quê? Vai explodir corrupção. Corrupção também envolve... Corrupção significa estragou a unção. Eram honestos, não são mais honestos. Corrupção lembra dinheiro também. Igreja que cai muito em corrupção financeira. Com certeza começou com heresia. Segundo passo, carne. Terceiro, explode uma corrupção na igreja. O que semeia na carne, da carne ceifará o quê? Corrupção. Semeou tanto tempo, gastou tantos anos, vai explodir. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará o quê? Aí você vai para o céu. Tá? Deixa eu ver se a pergunta é fácil. Vinícius. Igreja de Laodiceia, nos dias atuais, não só Laodiceia, todas as 7 são características. Algumas igrejas são, alguns, não digo igrejas, cristãos, estão mornos. Precisa acordar, porque Jesus está para voltar. Esse pessoal vai ser vomitado, é isso que está dizendo. Pessoal que está muito desanimado, vê onde você pecou, porque esse desânimo vem de pecado. Tá? Não adianta chorar, não. Tem que chorar de arrependimento, voltar, ver onde errou e corrigir. Rapidinho, que não vai dar muito tempo. Tá? Igreja morta. Essa ideia é uma fria, né? A própria palavra diz morta. Mas alguns vão se safar dessa. Poucos, mas poucos. Isso está acontecendo no mundo inteiro? Está acontecendo no mundo inteiro. Né? Na nossa igreja pode ter gente fria? Pode. Tem gente morna? Pode. Pode ter gente perseguida? Isso é difícil, né? Vamos lá. Vamos para a carta aos Efésios. Estou dando uma vista panorâmica, porque não tem muito tempo, tá? A partir da semana que vem, módulo 11, nós inventamos aí, tá? Mas era uma visão que nós tínhamos antigamente. Quem fez até o módulo 10, logicamente, vai ser aprovado e nós vamos fazer uma formatura. Mas nós vamos continuar com o módulo 11, etc., para uma pós-graduação, para te colocar no corpo de Cristo e para te colocar onde é o teu lugar no corpo de Cristo. Então, nós vamos botar algumas matérias que a gente acha interessante e outras a gente vai conversar com você para você entender qual é o teu lugar no corpo de Cristo. É uma pós-graduação, para você saber e se encaixar no corpo de Cristo, tá bom? O teu ministério. Bom, de acordo com Efésios, como deve ser o relacionamento entre ministérios da igreja? Que pergunta, hein? Entre nós, obreiros, diáconos, especialmente pastores, como deveria ser nosso relacionamento na igreja? Depois até uma relação de casamento, por isso que Efésios fala sobre casamento. Vamos lá. Quando eu vou citar agora mais a nível mais pastoral ou até de pastores mais maduros. O relacionamento em pastores maduros é que tem que ser de alta confiança, tá? Esses apóstolos, profetas, evangelistas, eles têm que ser... Nós vemos que esses pastores mais maduros têm que ser referência de relacionamento. Tem que ser de alta confiança. Geralmente, pastores muito maduros se relacionam, se respeitam muito, né? E não existe trairagem no meio desse nível. Nesse nível não existe trairagem. É muito difícil, tá? E deveria ser esse relacionamento. Por isso que depois de alguns versículos, ele cita relacionamento de casamento. Está dentro do contexto, capítulo 4, capítulo 5. Primeiro fala de ministérios, depois fala de casamento, e no fim, Paulo diz, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele não está dando receituário para o casamento. Ele está dando receituário por relacionamento que os ministérios tinham que ter dentro da igreja. Tinha que ser um ambiente de respeito, tinha que ser um ambiente de alta confiança. Né? Assim como é descrito o relacionamento de Cristo e a igreja, como noivo e noiva,
marido, esposa, assim também os ministérios devem relacionar-se com aliança de fidelidade e submissão baseado no amor. Você acha que Jesus vai casar com uma noiva traída? Imagina. Vai casa. Ele está preparando uma noiva fiel, leal. Se eu, para casar, eu tive um critério violento, eu pensei, eu vou querer casar com alguém que me seja leal, fiel. Gastei muito tempo, gastei minha adolescência toda. Você tinha essa consciência? Tinha, eu tinha. Imagina Jesus se não tem essa consciência. Ele escreveu. Você acha que ele vai escolher qualquer noiva? Imagina, gente. Nós temos que ser extremamente confiáveis no corpo de Cristo. Tá? Deu para entender a visão panorâmica da carta de Efésios em relação a ministérios, porque ele fala muito de ministérios, tá bom? A carta de Éfeso. Vamos falar um pouquinho de Hebreus. Eu não vou falar a visão panorâmica, porque você já tem a aula do curso de obreiros, tá? Então, você checa lá o que a gente falou. Mas, qual é uma das principais atividades de uma igreja em relação aos seus membros? Qual atividade importante que a igreja tem em relação aos membros? De acordo com a carta aos Hebreus. Não sei quem escreveu aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi outra pessoa, tá? Não sei quem foi, não. Vamos lá. De acordo com Hebreus 12, você sabe que uma das principais atividades do pastor, que é desgastante, mas é importante, dos obreiros e diáconos, qual que é o papel deles? É de amar, lógico, de amar o rebanho, sem dúvida, e cuidar deles, para que eles não se percam, e para levar para o reino de Deus, tá? Mostrar a direção certa, não levar para o lobo, tá? Pastor que leva para o lobo não é pastor, é lobo, né? É a correção. É usar a vara e o cajado. Para quê? Para não se perder. A ovelha é bobinha, você sabe, né? A ovelha é bobinha. Ela precisa da vara e do cajado. Precisa de correção. Né? E hoje as pessoas se ofendem muito fácil com qualquer coisa. E fogem. Ovelha que sai voando quando vê uma vara. Davi, quando via a vara do pastor, dizia: a tua vara e o teu cajado me consolam. Né? Olha, o modo de pensar de um é diferente do outro. E Deus está levantando Davi, tá, gente? Não está levantando Saul, não. Saul não é Deus não falou que ia restaurar o tabernáculo de Saul, mas sim o tabernáculo de Davi. Né? Ministério de Davi. A correção e disciplina evita desvios devido ao pecado, porque o pecado te afasta, o povo de Deus. Então, somente os filhos de Deus serão corrigidos também. Quem não é filho não vai ser corrigido. Vamos lá. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se você suporta a correção, Deus vai te tratar como filho, porque seu filho há a quem o pai não corrija. Que filho há que o pai não corrija? Se estáis sem disciplina, ao qual sois, todos são feitos participantes, sois então bastardos, não filhos. Quem não é corrigido, não é filho, é bastardo. Tá? É aquele que parece que é filho, mas não é. Parece que é crente, mas não é. Né? Então, a característica do Filho de Deus é que ele é corrigido, sem dúvida. Ninguém nasce sabendo. Ninguém sabe o caminho do céu sozinho. A ovelha não vai chegar no céu sozinho nunca. Ele precisa da correção, da vara e do cajado. A vara e o cajado ajudam ele a chegar no céu, entendeu? É isso. É possível sair da cobertura do Senhor mediante a rejeição da correção e caminhos do Senhor. É possível. Né? É possível. Né? Ninguém é obrigado. Alguns vão rejeitar isso. Né? Seguir a paz com todos é santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, seguir a paz com todos. E a santificação é isso, correção.
tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. É possível privar-se da graça de Deus e sair do rebanho. E de que nenhuma raiz de amargura, que é a raiz de amargura? Não quero aceitar correção, isso é raiz de amargura. Brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Problema. Pessoas amarguradas sujam muita gente. Em outra passagem diz que é um câncer, né? E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Eu já ouvi pessoas falando, para que me serve essa unção? É isso. Vai querer um dia ter de volta, nunca mais vai ter, né? Ninguém seja devasso, é devassidão, tá? É profano, é pecado, né? Vender a unção por qualquer coisa, por um prato de sopa, ou por uma coisa que o mundo oferece, tá? Hebreus ensina isso. Hebreus ensina isso, né? Então, função pastoral, especialmente os pastores têm essa responsabilidade, sim. É obrigado? Não. Lógico que a gente não vai ficar com chicote atrás de todo mundo, né? Lógico. Por quê? Tem alguns que vão se privar da graça de Deus, vão querer fugir do rebanho e ficar solto, né? Mas quem conhece a palavra e crê, não adianta só saber, né? Tem que saber e crer. Tem gente que não crê, aí complica. 8. Como se desenvolve a vida de um cristão de acordo com a carta aos Romanos? É um resumo da vida cristã, tá? Carta aos Romanos é uma carta um pouquinho difícil, mas Hebreus também é, né? Mas aí eu botei bebezinho, o cristão começa bebezinho, vai crescendo, até se tornar maduro, tá? O homem. Vamos lá, esse daqui é um pouquinho mais louco. Então, Romanos começa assim. Eu vou lendo gradativamente, aí, dizendo... eu vou ler Romanos 3, dizendo assim, porque todos pecaram e todos precisam da glória de Deus, todos. Mas somos justificados gratuitamente pela sua graça. Ou seja, somos feitos filhos, somos justificados. Nós vamos ter um cheque lá assinado por Jesus Cristo, justificado. É como se tivesse um documento do advogado Jesus, dizendo, ele pode entrar no céu. Pelo menos tem a carta. Pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, todos pecaram, sem exceção. E todos precisam o quê? Da glória de Deus. Todos precisam do novo nascimento. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você lembra que você confessou a Jesus Cristo? Olha, eu não estou entendendo direito, mas eu creio no Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para Ele. Se você fez de coração, tá? Eu estou acreditando sem ver. É isso aí. Pelo qual todos temos entrada pela fé a esta graça. Aí você entrou na graça, no cercadinho de Jesus. Graça significa estar dentro do cercadinho de Jesus, dentro do ensino de Jesus, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O primeiro passo é entrar, é o arrependimento, é crer, é o novo nascimento, são sinônimos, tá? É o primeiro passo. Romanos está dando isso, tá? Antes disso, diz o homem sem Deus. O homem sem Deus vai de mal a pior, que é no Romanos capítulo 1, tá? O homem sem Deus, tá? Mas eu estou dizendo uma pessoa que se converteu, era sem Deus, de repente teve a sua vida, ele teve um novo nascimento, ele entrou no caminho da graça, ou seja, ele entrou no caminho para ser salvo. Então está dentro da graça. E não pode sair, tá? Item 2. No capítulo 6, um pouquinho mais para frente, diz: ou não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos batizados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, andemos também em novidade de vida. Ou seja, batismo. Primeiro, no nascimento. Segundo, está falando de batismo.
que a gente precisa ser batizado. Paulo tinha que explicar para a turma, olha, gente, você tem que entregar a sua vida para Jesus. Segundo, vocês têm que ser batizados, né? Assim como Jesus morreu, vocês precisam morrer através do batismo e ter uma nova vida. A partir do batismo, vocês terem uma nova vida em Cristo. Batismo. Tá? Depois, um pouquinho mais para frente. Você lembra? Você aceitou Jesus, foi batizado, depois você começou o quê? A servir a Deus na igreja. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, ou seja, você se tornou parte integrante do corpo de Cristo, você começa a ter vida espiritual e você começa a servir a Deus. Naturalmente o corpo de Cristo serve a Deus, né? Serve ao seu próximo. De modo que, tendo diferentes dons, aí você recebe dons, porque Deus te coloca em algum lugar no corpo de Cristo. Em algum lugar do corpo de Cristo, Deus vai te colocar. E você vai começar a funcionar. Segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, seja ensinar, haja dedicação ao ensino, o que exorta, use esse dom exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e etc. Deus te coloca no corpo de Cristo e você começa a funcionar. É assim que funciona. Primeiro, entrega sua vida a Jesus. Segundo, batismo, né? Terceiro, você começa a ser útil no corpo de Cristo. Você começa a funcionar no corpo de Cristo. Você se torna obreiro. Você começa a atuar no corpo de Cristo. É essa a sequência. Batismo, não entenda só o batismo nas águas, tá? Batismo nas águas no Espírito, tá? Em Romanos 6:22, diz assim, é um resumo, ele diz, agora libertados do pecado, ou seja, você aceitou Jesus, e feitos servos de Deus, você está servindo a Deus, agora começa um processo importante da sua vida. Qual que é o processo? Estou servindo a Deus, não é o mais importante? Não, aí em paralelo começa um processo chamado santificação. Deus vai te pedir fruto de santificação, transformação da tua vida. Enquanto você serve a Deus, você vai ter que ser transformado, tá? É o processo mais intenso, mais comprido. Aceitar Jesus um dia, batismo, alguns fazem uma semana, um ano, sei lá. Você começa a servir a Deus depois de 1 ano e meio, 2 anos de curso de obreiro. Depois santificação, aí é o resto da vida. É aí que muita gente desiste. Puxa, até o batismo é uma festa, né? Começou a santificação, apertou. E muita gente desiste quando? Na santificação. Só que sem a santificação, o pessoal não vai chegar até o fim, gente. Tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É uma sequência. Romanos está dizendo uma sequência para a vida eterna, tá? Na prática, Romanos 12, 9, 21. O amor não seja fingido, isso é santificação. É relacionamento com a igreja, com seus irmãos. Eu comecei a enxergar um monte de coisa errada. Legal. Entrou na real. Muita gente está vendo, assim que você está enxergando coisa errada, muita gente está enxergando coisa errada e você também. E vice-versa, né? É a real. Agora que você começa a ser transformado, o pessoal vai ver ter coisa errada em ti. E o pessoal vai ver Deus te transformando também. A gente não pode ficar igual ou piorar. Isso não tem sentido. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicar com os santos as suas necessidades, o seguir a hospitalidade. Você viu? É relacionamento na igreja. Santificação significa relacionamento na igreja, né? Só está falando de relacionamento na igreja a partir de agora, né? Até o fim. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Pode ser que as pessoas não tenham paz contigo, mas você tem que ter paz com os outros. Ou seja, você não pode aprontar com ninguém, tá, gente? Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, deixa Deus julgar. Né? Não seja muito justiceiro dentro da igreja, tá?
Deixa Deus julgar, né? E assim por diante. É o relacionamento na igreja, entre irmãos, que a gente vai aprender. É a santificação. Os frutos da santificação é o fruto no relacionamento dentro da igreja, quando tiver crise. Não é quando tiver tudo bem. Quando tiver tudo bem é fácil, né? Que vá, e no fim, aí você entra no céu, tá? A carta aos Romanos é legal, né? Deu um trabalho, eu gastei mais de 30 anos para entender essa carta. Para eu resumir esse negócio aqui, vocês entenderem em 5 minutos, uma coisa que eu demorei 30, 40 anos para entender. Meu Deus. Estou entendendo ainda. Estou terminando. Quais as características de Jesus, do ministério de Jesus aqui na Terra? O que ele fazia aqui na Terra? Olha, Jesus, assim como Jesus, olha, ele gastou 30 anos, né, ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. 30 anos de treinamento esse Jesus teve que gastar. Deus esperou 30 anos para tratar Jesus. E 3 anos de ministério, tá? Então, tenha paciência, gente. Tenha paciência, tá? É melhor terminar bem a vida com Cristo do que começar bem e desistir, né? Começou bem, terminou. Melhor começar devagarzinho, crescente e terminar bem na vida eterna, tá? Quais as características do ministério de Jesus aqui na Terra? O que Jesus, depois de 30 anos, ele mais fez? Vamos lá. Dons espirituais atuantes, demonstração do poder, milagres. Era muito forte em Jesus? Sim. Depois de muito treinamento. Treinamento é sofrimento. Ele aprendeu pelo sofrimento. Ele aprendeu a ser obediente, né? Tem Hebreus. E também, uma das coisas mais difíceis, ele demonstrou a pregação dele que o pessoal não gostou. A pregação de Jesus, não pense que o pessoal gostou. Não gostaram, não. Especialmente os fariseus. Tanto é que os ensinos de Jesus fizeram que as pessoas ficassem com muito ódio dele, e foi por causa dos ensinamentos que o pessoal perseguiu e o mataram. Né? E não foi por causa dos milagres, não, foi por causa dos ensinos, que eles não suportaram. Né? Então, demonstração do caráter de Cristo, independente da circunstância. Tá? Então, 2 coisas. Poder de Deus. Então, a manifestação do poder de Deus era o normal. Em paralelo, qual que é? A pregação da palavra, que era coerente com o caráter dele, tá bom? Essa é a característica do ministério de Jesus. Vamos lá para o último. Quem deverá dar continuidade ao ministério de Jesus na terra? Jesus morreu e ressuscitou. E ele mandou o Espírito Santo. Tá? Jesus hoje é o cabeça. E quem continua a obra de Jesus aqui na terra é ele. Mas ele continua, ele subiu, sim. Mas o Espírito Santo desceu na igreja, ele é o cabeça, e o corpo de Cristo, que é eu e você, temos que continuar fazendo o quê? A igreja tem que continuar operando os dons. A igreja tem que ter a mesma pregação de Jesus, não diferente. A pregação da igreja tem que ser da continuidade, não inventar uma doutrina nova, hein, gente? É continuar. Até me perguntam, onde começou a igreja? Começou há 2000 anos atrás. E não, essa igreja, não, a gente nós somos uma continuação da igreja que começou há 2000 anos atrás, só isso. Não vamos inventar outra moda, não. Nossa igreja é uma continuação. Né? Quem fundaram há 2000 anos atrás. Né? E o nome da igreja? A gente botou um nome qualquer aí, tá, gente? Para facilitar. Tá? Mas e a atuação? A atuação é o seguinte, a igreja tem que ser intensa nos dons espirituais e na pregação verdadeira da palavra. E muita gente não vai gostar. Tá? Muita gente não vai gostar. Não é pregar uma coisa que todo mundo goste. Tá? Não é uma pregação
só o pessoal se sentir bem. Não, é uma pregação que gera a vida eterna. Como que o pessoal vai chegar lá? Tá? João 14:12 diz, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Diz que o corpo de Cristo fará maiores obras que Jesus, porque eu vou para o meu Pai. Jesus está com o Pai, tá? Aí ele mandou o Espírito Santo, que é ele mesmo, né? O poder do Espírito Santo, é o Espírito Santo em nós. Ele não é mais fraco. E o Espírito Santo quer operar em nós, só que para Jesus demorou 30 anos para tratá-lo e operar. A Igreja de Cristo está um tempão aí sendo preparada, eu creio que nos próximos tempos, aí, espero que Jesus prepare logo para que todos os dons sejam manifestos com mais intensidade e o caráter, que é a pregação verdadeira da palavra de Deus. Tá bom? Bem, gente, hoje terminou a minha matéria. Então, o que eu estou te pedindo? Primeiro, se você participou de todas as aulas, é 10, tá, gente? Você manda só teu nome, dizendo, eu participei de todas as aulas, 10. Amém. E você dá um testemunho do teu novo nascimento, porque vai ser bom para você e para mim, para eu conhecer como que você se converteu, tá? E faz um trabalhinho de um tema que você tem maior peso. Louvor, adoração, cura interior, ou alguma área, ou evangelismo, qualquer título que te pese, você faz um pequeno trabalho, vai ser bom para você, né? Para eu também entender aonde você se encaixa no corpo de Cristo. Não que isso vai definir, mas isso pode ajudar você a entender, tá bom? Por isso que eu peço, eu vou dar uma notinha assim, e eu pego nota 10, mais... E quem faltou uma aula? Quem faltou uma aula é 0, hein, gente? Aí você não passa de jeito nenhum. Eu sou bem... eu não sou exigente, não. É que o pessoal ri, mas é tudo ou nada, tá? Trabalho. Eu vou fazer o possível para te dar mais do que 4, tá? Mas tem que ser muito ruim para tirar menos que 4, hein? Né? Não vai fazer de mal feito, não, tá? E a gente aprova. É importante para você. É um trabalho que eu acho que dá para você se conhecer junto com o Espírito Santo. Você vai conversando com o Espírito Santo, vai fazendo um trabalho e você vai entender melhor o teu ministério, né? Alguns gostam de quebra de guerra espiritual. Quando eu me formei, eu fiz de guerra espiritual. Foi na Batista, né? E é isso. Você pode mandar aí nos próximos dias. Quando você terminar, você manda aí para a secretaria que a gente te dá um feedback, tá bom? Então, semana que vem, módulo 11, pós-graduação. Deus abençoe. Tchau.